Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Então, gente, como vocês estão? Saudades aqui de falar com vocês, de postar vídeo. Vai vir uma enxurrada de vídeo aí, porque eu só tô gravando e guardando pra glória de Deus. E, sem mais delongas, quero falar sobre o tema de hoje, que é uma pergunta. Eu fui perdoada? Então, estou aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, que sim, você foi perdoado. Você foi perdoada não porque você merecia o perdão. Na verdade, eu não mereço o perdão e você também não merece. Nós fomos perdoados pela graça de Deus que nos alcançou e que nos amou tanto que nós podemos nos chamar filhos de Deus, nós podemos ter livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele nos amou tanto, mas tanto, que enviou seu próprio Filho para nos salvar a minha vida e a sua também. E nós somos perdoadas por meio do sangue de Jesus. Então, o que eu queria falar hoje é que você não duvide do seu perdão. Não duvide que você foi perdoado, porque, ei, você foi perdoado, sabe? Você não foi perdoado porque você merecia ser perdoado. Eu não vou duvidar do meu perdão, porque eu sei que não fui eu que consegui meu perdão. Eu não mereci meu perdão. Não fui eu que conquistei o meu perdão. Mas desde que eu nasci e aceitei Jesus, quando eu aceitei Jesus, que eu nasci de novo, eu fui perdoada, porque Jesus me perdoou, porque a graça dele, a misericórdia dele, o sacrifício dele, isso foi suficiente para me perdoar, para me alcançar. Não pense que você não foi capaz de conseguir seu perdão, não pense essas coisas, porque nunca vai ser pela sua capacidade, nunca vai ser pelos seus esforços e nunca vai ser por nada disso, mas sim por Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Então, muitas vezes o inimigo coloca no meu coração e no seu, ele tenta, mas em nome de Jesus ele não coloca, porque pelo poder da autoridade, que é o nome dele, a gente resiste por meio da fé. Mas ele às vezes tenta colocar no nosso coração um sentimento de culpa, e essa culpa muitas vezes vem atrelada ali a sentimentos como, poxa, eu realmente pequei, eu realmente sei que eu tô distante de Deus, eu realmente sei que eu tô fazendo coisas que não agradam a Deus, e coisas que muitas vezes o inimigo coloca no nosso coração de uma maneira que traz pra gente muito mais sentimento de erro, de pecado, de culpa mesmo, essa é a palavra, de culpa, do que de, buscar o arrependimento, de buscar melhorar, mesmo estando realmente sujo como estamos, do pecado. Então, eu quero lembrar você hoje que, se você tá se sentindo culpado, se você tá se sentindo triste e realmente triste mesmo pelas coisas que você fez, ou pelas coisas que você pensou em fazer, ou pelo seu passado, ou pelas coisas que, de repente não agradaram ao Senhor, lembre hoje que Jesus já pagou o preço, Jesus morreu por você. Viva por Ele. Não viva pro inimigo, Não dê ouvidos ao inimigo. Para de ouvir o inimigo. Ouve a Deus. Deus fala no nosso coração e Ele fala muito. A gente só precisa parar e ouvir, Porque muitas vezes a gente tá tão atordoado, tão assoberbado, que não busca o Senhor, e a gente se torna mais propício a ouvir a voz do inimigo. Porque quanto menos de Deus a gente tem, menos de Deus a gente vai ter, A lei da inércia, Quanto menos momentos você tem, menos momentos você vai ter. Quanto mais momentos você tem, muito mais momentos você vai ter. Então, às vezes a gente para de ouvir a coisa certa porque a gente não tá buscando a coisa certa, Então, que a gente possa se encher de Deus todos os dias, buscar o Senhor, ler a Bíblia, buscar Ele verdadeiramente, e aí a gente vai conseguir ouvir a voz dele. E aí a gente vai conseguir derrotar o inimigo por ouvir a voz dele, por entender a voz dele e ouvir e saber que a voz dele é muito mais poderosa, é muito maior e muito melhor do que a voz do inimigo. Então, se o inimigo colocou no seu coração que você não foi perdoado, que você está em pecado, que você é culpado por isso, se lembre que mesmo diante de todas as iniquidades que cometíamos, e podemos cometer mesmo, depois de ter aceitado Jesus, porque a gente peca, nós não somos perfeitos, Mesmo diante das coisas que a gente faz ou deixa de fazer, que a gente se lembre que o perdão está em Jesus. E quando Ele nos perdoa, a gente pode olhar verdadeiramente para a vida de novo. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz assim: Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e não se lembra mais de seus pecados. Então Deus, Ele não apaga simplesmente como você perdoa às vezes uma pessoa. A gente tem que fazer esses exercícios também, de perdoar alguém como Jesus nos perdoou. Jesus lança no mar de esquecimento. Às vezes você perdoa alguém e deixa a pessoa errar de novo para você lembrar daquilo e falar aquilo. Olha, você errou, mas você já tinha feito isso antes, a gente guarda. Jesus não, Jesus lança no mar de esquecimento. Que a gente possa perdoar o outro também dessa maneira,
sabe? Quando alguém peca contra a gente, quando alguém faz alguma injustiça contra a gente e a gente perdoa, que a gente perdoe verdadeiramente, sabe? Que a gente realmente perdoe e lance no mar de esquecimento, assim como Jesus faz. Até porque, se a gente for parar pra pensar, de acordo com Mateus 6, e aqui eu vou ler do versículo 14 e 15, diz assim: pois, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Gente, isso é muito sério. A gente não pode achar que a gente tá, sabe, suave ali, sabe, achando que tá sendo perdoado sempre, se a gente não perdoa o outro também. Esse foi um parênteses grande que eu queria realmente abrir e fechar aqui, porque o tema do vídeo é sobre a nossa relação com Deus especificamente. Mas eu queria fazer esse parêntese e entrar aqui nesse detalhe da relação com o outro. É importante, muito importante, que a gente perdoe o outro. Não só porque é a coisa mais importante, né, que acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, porque a gente realmente precisa perdoar, a gente realmente precisa ter amor ao outro e perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Mas até porque isso vai ser uma medida também para que os nossos pecados sejam perdoados, né? Então que a gente possa realmente perdoar verdadeiramente por amar o outro, né? E que a gente se lembre da verdade que há nisso, da importância, né, que há nisso. Fecha parênteses. Então, voltando lá para Isaías 43, 25. Sou eu, diz o Senhor, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Jesus vê o seu pecado, ele entende que você pecou, mas ele quer te perdoar. E você só precisa pedir perdão. Verdadeiramente pedir perdão. Em seu coração, você precisa pedir perdão. Dentro do seu ser, você precisa, sabe, se desculpar com Deus. Eu falo pedir perdão, eu não falo de Deus, desculpa. Não tem nada a ver com isso. Sabe, muitas vezes você pede perdão e não sai nenhuma palavra da sua boca. Na maioria das vezes você fala, né? Porque nós somos muito assim, de falar. Mas o que pede perdão verdadeiramente não é a nossa boca, de jeito nenhum. O que pede perdão é o nosso coração. Então, quando a gente pede perdão a Deus, é com o coração. Às vezes, isso externaliza da forma verbal, mas isso é muito pequeno diante do que está dentro de nós, que é o verdadeiro sentimento de arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz, eu quero voltar aos teus braços, quero voltar aos atos do Pai. Muitas vezes a gente pensa que só porque a gente cometeu o pecado, e a gente pensa assim, eu já vejo várias pessoas falando, mas eu cometi o pecado várias vezes, já é o mesmo pecado várias vezes. Jesus não tem limite de perdão, sabe? Quanto mais você se humilhar a Ele e voltar a Ele, mais você vai conseguir misericórdia dele, sabe? O que a gente não pode é ficar pecando, e eu quero falar sobre isso, por achar que Ele vai perdoar sempre. Se você peca por saber que Deus vai perdoar, significa que você não está seguindo o Evangelho, que você não entendeu nada da mensagem do Evangelho. Isso é muito triste, porque se você não entende o Evangelho, você não vive o Evangelho. E se você não vive o Evangelho, nada disso que eu tô falando importa, né? No sentido de que você não vai se preocupar com todas essas coisas, porque você, né, não tá vivendo verdadeiramente isso. Então, isso é um alerta, começar em mim, sabe? Ei, acorda, é um alerta, é um chacoalhar mesmo, de que a gente não pode pecar intencionalmente. Pecar intencionalmente é pecar sabendo que Jesus vai perdoar. Não. Se a gente fizer isso, a gente realmente não entende o Evangelho, a gente realmente não tá vivendo. E Deus se entristece com isso. Isso desagrada muito a Deus, certo? Então, assim, quando eu falo que nós pecamos, é porque nós nunca vamos ser perfeitos, né? Existem pecados acidentais, sim. Existem coisas que você fez, existem pássaros que pousam na sua cabeça, mas você pode, sim, repreender, você pode expulsar, você pode mudar de canal, você pode tirar da tela do computador, você pode sair daquele lugar, você pode fugir do pecado, você pode mudar de assunto, você pode sair daquela conversa e realmente fazer isso, sabe? Quando você realmente faz isso, você se livra daquilo. Deus, desculpa, sabe? Por eu ter parado aqui, por aquilo ali ter me tomado a atenção. Eu repreendo isso da minha vida e expulsa isso e que a tua presença permaneça. Então isso acontece e a gente não pode se acomodar com isso. Ah, deixa, mas Deus perdoa, sabe? Não, tá pensando aqui, mas é tranquilo, porque depois eu peço perdão e já tá tranquilo, porque Deus é ilimitado. Se você pensa assim, infelizmente é uma notícia muito ruim, né? Falar que tá tudo errado, né? Na verdade, não tem nada que a gente possa se aproveitar dessa frase de que Deus perdoa e tá tudo bem, sendo que a gente volta a cometer os pecados intencionalmente por saber que Deus perdoa. Uma coisa é a gente cometer os mesmos pecados e a gente tá tentando se livrar daquele mesmo pecado por um tempo. E às vezes é difícil, eu falo
pra vocês de experiência própria. Às vezes é difícil se livrar de um pecado específico e a gente tenta, e às vezes a gente peca, às vezes a gente tenta e peca. E aí depois de um tempo, Deus nos dá a vitória, a gente sai completamente daquele pecado. E vão existir várias coisas na sua vida, várias coisas. E você vai se libertar, vai se libertar, vai se libertar, vai se libertar. Mas Deus quer fazer com que você passe por esse momento, até porque você precisa depender muito de Deus. Você precisa se humilhar muito, você precisa se prostrar muito, você precisa se arrepender todos os dias e buscar a face do Senhor. E até que Ele te livra disso. E aí você já tem outra coisa pra poder voltar aos pés dele. Então, isso acontece. Não é problema você pedir perdão pelo mesmo pecado várias vezes. A não ser que esse pecado tenha sido cometido intencionalmente. Várias vezes, sabe? Aí não é que você não possa pedir perdão, você pode, mas você tem que verdadeiramente se arrepender. Em algum momento, se você não se arrepender, enquanto não houver um momento de arrependimento verdadeiro, não vai haver um momento do perdão mesmo. Porque o arrependimento, o perdão pressupõe arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Se eu te falar que, eu vou fazer uma coisa aqui, desculpa, tá? Mas hoje eu vou fazer, né? Isso não existe, né? Porque eu não tô me arrependendo, eu tô, pelo contrário, afirmando que eu farei. Então, que a gente se arrependa de verdade, peça perdão a Deus e Ele é fiel para nos perdoar. O que eu quero falar às vezes o inimigo fica colocando na nossa mente a culpa, o medo, o desespero por conta de pecados, né, que você pode ter cometido, que a gente pode ter cometido, enquanto Deus já nos deu a liberdade, Deus já nos deu, que legal. Ele já nos deu a liberdade, sabe? Ele já nos deu a liberdade. Eu quero falar aqui justamente sobre isso. A gente tem a liberdade em Cristo, sabe? Então a gente não precisa ficar se sentindo culpado nem nada, porque Ele já nos perdoou. Ele não perdoa que nem a gente perdoa. Às vezes a gente fica se sentindo culpado porque às vezes a gente acha que Deus perdoa como a gente perdoa, de forma falha, às vezes de forma errada. Deus perdoa e joga, como diz no livro de Isaías, joga no mar de esquecimento. Ele esquece verdadeiramente daquilo. Então acabou culpa, acabou tudo. Você se arrependeu, foi perdoado e vive uma vida nova em Cristo. Então não tem por que temer ou nada disso. Você ganha liberdade em Cristo. Mas uma coisa é verdade, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, sabe? Quando a gente vive a liberdade em Cristo, a gente faz as coisas que nos são lícitas, as coisas que nos convêm em liberdade de Cristo. Quando a gente vive a libertinagem, a gente vive o pecado mais do que a gente vive. Como se tudo fosse lícito, como se tudo fosse possível, só porque você acha que tem aquilo, uma falsa liberdade. E eu vou aproveitar até para poder ler um pouquinho, porque a gente entende, né, que liberdade e libertinagem são coisas completamente diferentes. E eu vou ler aqui um site que é de significados, aquele de significado de palavras, para poder que a gente realmente entenda, né, que loucura. Faz super sentido com a palavra de Deus, mesmo estando ali por baixo, a gente percebe nas entrelinhas do Senhor. Diz assim: de acordo com a filosofia, a liberdade é a independência, a autonomia, a espontaneidade do ser humano. Por outro lado, a libertinagem é fruto de uso errado da liberdade, porque demonstra irresponsabilidade, que pode prejudicar não só a própria pessoa, mas as outras também. Olha que nítida declaração da palavra do Senhor, sem dizer conforme diz a Bíblia, né? Porque aqui justamente ele fala: a libertinagem é fruto de um uso errado da liberdade, que é uso de forma contrária à vontade do Senhor, né? Então, quando a gente usa da libertinagem, é quando a gente tem a liberdade em Cristo, maravilhosa, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e a gente não faz as coisas que não nos convém. Isso é liberdade. Mas quando a gente tem a libertinagem, a gente faz tudo. A gente não, né? A pessoa que não escolhe viver, porque libertinagem não é vida com o Senhor, não tem nada a ver com o evangelho, libertinagem. Então as pessoas, né, depravações, como ele fala aqui, a libertinagem é um fruto de uso errado da liberdade, porque demonstra irresponsabilidade. É o uso errado, né, da liberdade, como diz aqui. Então, é justamente cometer os pecados e fazer as mesmas coisas intencionalmente, achando que Deus vai perdoar depois. E, sabe, é viver em desacordo com a palavra do Senhor. Isso é viver em libertinagem. Mas viver em liberdade é fazer tudo que nos convém. O que me convém é maravilhoso, porque eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa. Eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa que eu quiser, qualquer coisa que eu quiser. Mas eu não vou fazer muitas delas, porque eu creio em Deus e porque eu sei que várias coisas desagradam ao Senhor. Então eu me sinto livre no Senhor para ouvir a vontade dele e fazer o que ele quiser, sabe? Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade dele. E é muito melhor quando a gente vive a vontade dele. A gente não vive preso a nós mesmos, às nossas escolhas. Porque quando a gente faz as nossas escolhas, a gente erra, a gente peca, a gente vai
vai por caminhos tortuosos, a gente fica mal. Depois a gente, só muito tempo depois, a gente se dá conta que, na verdade, Deus já estava falando na nossa vida há muito tempo atrás que aquele caminho era o caminho da nossa carne, o nosso caminho. E a gente não escutou o caminho dele. Então, que a gente possa parar hoje e ouvir a voz do Senhor para poder seguir plenamente o caminho de Deus. Essa é a diferença entre liberdade e libertinagem, né? Liberdade, você realmente tem a liberdade no Senhor, a gente é livre em Cristo Jesus, porque Ele já nos libertou da escravidão do pecado, do jugo mesmo da lei. E hoje a gente tem liberdade em Cristo, né? Isso nos deu livre acesso a Deus, a gente tem liberdade. Mas a gente não usa da libertinagem, que é o mau uso da liberdade, a gente não faz isso. Então, que essas duas coisas fiquem separadas na sua cabeça. Porque quando eu falo que liberdade, a gente tem liberdade, a gente acha às vezes que é libertinagem, porque não é libertinagem. A gente tem que entender os conceitos das palavras e realmente entender o que é liberdade em Cristo, que é a melhor forma de viver a vida. Liberdade em Cristo Jesus. E é isso, né? Eu quero ir para o final desse vídeo falando justamente que sim, você foi perdoado em Jesus. E lembrando aquele parênteses, né? Da gente sempre lembrar de perdoar o outro da mesma maneira que Jesus nos perdoa, né? Fecha parênteses. Pra gente realmente reforçar isso na nossa mente e não se esquecer. Mas, enfim, a gente realmente foi perdoado. Independente do que a gente faça ou deixe de fazer, né? No sentido do pecado. Se a gente confessar o Senhor como o único suficiente Senhor e Salvador, buscar Ele e nos arrepender realmente, quando a gente se arrepende verdadeiramente, Ele é fiel para nos perdoar. E Ele nos perdoa. Então, com o perdão do Senhor, a gente pode viver a liberdade em Cristo, que não é libertinagem. E é isso, né? Sim, fomos perdoados. Que realmente a gente possa não viver as mentiras do mundo, as mentiras, na verdade, do inimigo, né? Que tenta colocar aí na cabeça das pessoas o medo, a culpa, né? De ter feito coisas que afastam elas de Deus, mas que a gente lembre do Senhor e se arrependa. Uma coisa que eu acho muito interessante, que é muito, muito, muito comum no início da caminhada cristã, porque venho acompanhando pessoas, né, que estão nesse início de caminhada, já acompanhei algumas e continuo. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas, elas começam a vida cristã muito, às vezes, com medo, né? A gente, às vezes, sabe, mas eu não posso ser assim, porque minha mente não funciona desse jeito, eu não sou assim, eu não concordo com isso. E eu quero te falar que isso é muito normal. Na verdade, se você acha que é o único, não ache mais, porque você não é o único, sabe? Muitas pessoas, e eu vejo isso, constato isso, pessoas estão no início da caminhada cristã e se sentem assim, não, mas isso eu não concordo, não, mas isso aqui, sabe? A gente não precisa se mudar, às vezes as pessoas se afastam de Deus porque acham que tem que se mudar completamente, sabe? Pra chegar a Deus. Não, Deus não quer que você se molde pra chegar a Ele. Deus não quer que você fique melhor pra chegar a Ele. Ele não quer isso, cara. Ele não quer isso. Ele quer que você chegue a Ele. E quando você chega a Ele, verdadeiramente, Ele te molda. Não tente se moldar sozinho. É horrível, é penoso, é danoso, é horrível. Sabe, você nunca vai nem conseguir verdadeiramente, porque isso não vai ser da vontade de Deus. E você não vai ter sucesso nisso. Mas quando você realmente chega a Deus, do jeito que você tá, pode ser sujo, pecador, como você tá, exatamente aí, exatamente como você está assistindo esse vídeo agora, desse modo, exatamente sem tirar nem pôr, chegue a Jesus exatamente como você está, não quero tirar uma palha de você, deixe que Jesus tira, sabe, apenas chegue a Ele, apenas ouça Ele, apenas ouça a voz dEle e se deleite na presença dEle, apenas abre o coração verdadeiramente e fala, Deus, eu posso estar toda errada, eu posso estar fazendo tudo errado, eu posso estar fazendo exatamente o que o Senhor fala para não fazer, eu posso estar fazendo isso repetidamente, posso estar fazendo isso intencionalmente, todos os dias, não importa. Mas Deus, eu quero o Senhor. Eu quero mesmo, apesar de mim, eu quero a Ti, Deus. Eu quero a Ti porque o Senhor é bom, porque eu sei que o Senhor é bom, porque eu sinto paz no Senhor, eu sei que o Senhor é a verdade, eu sei que o Senhor liberta, eu sei que o Senhor cura. Então eu quero o Senhor. Independente do meu estado agora e do meu estado passado ou futuro, eu quero o Senhor. E nada mais importa. E quando você verdadeiramente faz essa oração para o Senhor, fala para Deus isso, você é perdoado, você consegue chegar a Deus e Deus te abraça, te pega, sabe? Deus já tá batendo na sua porta, é só você abrir a porta do seu coração e se achegar a Deus, porque Ele bate na porta, mas Ele não arromba a porta. Ele só entra no seu coração se você permitir, porque nele nos deu o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher Ele ou não. Infelizmente, né? Isso acontece no sentido, né, de não escolher por muitas vezes, mas a gente tem sempre a possibilidade de voltar atrás, se arrepender e escolher. E eu garanto a você que se você escolher Jesus, você não vai querer escolher mais nada na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Então chegue a Jesus como você tá. Não se limpe para chegar a Ele, não se mude para chegar a Ele. Vá exatamente nos parâmetros que você tá. E você vai ver
o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da transformação feito mediante o Espírito Santo de Deus, que vive em você a partir do momento que você aceita Jesus como suficiente Senhor e Salvador. Então é isso, quando você chega a Jesus, Ele te transforma, Ele te dá o Espírito dele morando em você, para conduzir você, para que você ouça a voz dele através do seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que vive em você, né? E que te molde, que te mude diariamente, sabe? Então não tenha pressa. Ai, mas é que eu não acredito que isso. Sabe? Você, claro, né? Sua carne domina, né? Ou dominava antes de você aceitar Jesus. Então a gente precisa morrer pra carne todos os dias, sabe? Acabar com a carne todos os dias, queimar, né? Realmente morrer pra carne todos os dias, pra poder viver pra Deus. Isso não é de um dia pro outro. Isso é um processo, isso demora, isso leva tempo mesmo. E não só tempo, mas vontade. Você precisa realmente querer isso. Então não queira se limpar pra chegar a Deus. Chegue como você tá e Deus vai fazendo a mudança em você. Não se preocupe porque você discorda, porque você é assim, porque você é isso ou aquilo. Não, apenas chegue pra Deus exatamente como você tá. E à medida que você vai caminhando no Evangelho, caminhando com Deus, outras pessoas com você, sendo instrumento nas mãos de Deus, porque a obra é toda dele, aí você vai entendendo, poxa, verdade, eu tava defendendo com unhas e dentes isso aqui, é mole, mas hoje eu não concordo mais. E você vai se libertando das coisas que você não conseguiria de jeito nenhum libertar sozinho. Então você vai se libertando das coisas e vai pensando, meu Deus, a vontade de Deus é muito melhor. Quando eu leio a Bíblia, entendo isso e ouço a vontade de Deus, por mais que eu não entenda, por mais que eu não compreenda, o Espírito Santo nos convence. Eu não posso convencer você com a minha palavra, mas o Espírito Santo de Deus convence da verdade, da justiça e do juízo. Então ele vai convencendo a gente, e a gente olha e realmente enxerga a verdade através da palavra do Senhor. A transformação que Deus pode fazer na minha vida e na sua é muito melhor e maior do que a gente pode imaginar. Ele quer fazer uma transformação linda na sua vida. Você só precisa aceitar Ele como você tá e deixar que Ele vai te moldando aos poucos. Sem agonia, sem pressa, sem medo, sem querer desistir por isso ou aquilo. Não, continue e persevere que você vai ver o poder dele sendo estabelecido na sua vida e você vivendo a vida como nunca antes. Não só a vida agora é maravilhosa porque é com o Senhor, mas a vida futura. Nossa, né? A vida futura nem comparação tem com essa. Então, recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Que é o maior presente, né? E além da vida eterna, essa vida aqui com Jesus é uma vida... Não tem nada a ver, na verdade, com a vida sem Jesus. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só que somos humanos ainda, né? Mas assim, a vida com Jesus é uma vida que a gente realmente vive pra Ele, por Ele, não segundo a nossa vontade, não segundo a nossa carne. A gente vive pro Senhor, com o Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, sabe? Ouvindo o que Ele quer, fazendo isso, deixando de fazer aquilo, para que Deus seja glorificado na nossa vida, para que a gente cumpra o Evangelho e Ele seja exaltado, sabe? Ele seja glorificado, porque Ele é o único que é digno. Ele é digno, Ele é santo, Ele criou isso tudo, Ele criou a mim e a você. Ele é santo, Ele é digno de receber isso, sabe? Vamos dar glória a Ele, vamos honrar o nome dEle, vamos engrandecer o nome dEle, independente de como a gente é, de como a gente tá. Porque não existe pessoa melhor do que a outra espiritualmente falando. Existem pessoas com níveis de maturidade maior ou menor, é claro. Mas eu falo assim, pra Deus, todos somos irmãos, né? Todos somos filhos dele, né? À medida que nós aceitamos Jesus e vivemos o Evangelho, nós tornamos filhos de Deus, né? Então que a gente possa viver isso. Não apenas ser uma criatura do Senhor, porque tudo isso é criatura do Senhor. Nós somos criaturas de Deus. Mas não somos só criaturas. Quando aceitamos a Ele, vivemos o Evangelho, nos tornamos filhos de Deus e podemos partilhar, né, do sofrimento de Jesus na cruz, mas também de sua glória. E, aleluia, glória a Deus. É inimaginável, né, falar sobre isso. Então que a gente possa realmente ter fé no Senhor, perseverar no Senhor e não desistir, não desista, persista, sabe? Fale com alguém, busque ajuda nesse início de caminhada, mas persista, porque é aos poucos e é o Senhor que vai fazendo a mudança no seu coração, dia após dia, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa que está me assistindo. Em nome de Jesus, meu Pai, se ela ainda não conhece a Ti, meu Pai, vai ao encontro dessa vida. Usa como instrumento, Senhor Deus, o que o Senhor quiser para se mostrar, ó Deus, a ela e para que ela ouça a Tua voz e entenda quem o Senhor é. Porque ao som da Sua voz, meu Deus, o universo se desfaz. Tudo se transforma, meu Deus, e a água se transforma em vinho. Tudo pode mudar, meu Pai, porque há todo poder e toda autoridade no nome de Jesus. Eu te peço que essa pessoa que está assistindo esse vídeo possa entender isso, compreender isso e viver isso. Não só por ouvir falar, não só porque ela está assistindo esse vídeo ouvindo eu falar isso, mas que ela tenha as próprias experiências no Senhor. Em nome de Jesus, dá para essa pessoa, meu Pai, experiências no Senhor, vivências no Senhor, para que elas possam também ser testemunhas do Evangelho de Cristo e falar do Senhor. E quanto Deus, ó Pai, o Senhor
mudou a vida delas, assim como o Senhor mudou a minha e muda a cada dia mais para honrar e glorificar o Teu nome. Que não possamos ser apenas ouvintes do Evangelho, ou do Evangelho, ouvintes, né, da Tua palavra, mas que possamos ser praticantes de Cristo, que possamos cumprir o ID, fazer a Tua vontade, porque vivemos o Teu Evangelho e que maravilha é viver uma vida transformada e renovada no Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, seja com cada um, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que você receba aí a bênção de viver o Senhor, de viver o Evangelho de prática, não só de ouvido, mas de ação, de vivência, de dia a dia, sabe? De buscar o Senhor, de orar pra Deus, de falar pra Deus, de ser sincero com Deus. Tudo o que você sente, você falar e você realmente entender o Senhor e confessar o Senhor como Senhor e Salvador. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, escreve aí no comentário aí pra eu saber o que tu achou. Manda pra alguém pra que abençoe outra vida, pra que essa vida também se lembre que foi perdoada, que não há mais condenação, porque estamos em Cristo Jesus, debaixo da graça de Deus que foi estendida a nós de graça, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve logo aí, porque eu já tô falando isso aqui, ó. Já tem tempo, então se inscreve logo aí. E que Deus abençoe muito você, a sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus. Amém.